causa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando sem ter sossego o reino que eu vislumbrei. Brilhava a estrela d'alva e eu quase sem dormir, buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Boa noite, caros irmãos e irmãs em Cristo nosso Senhor, que a paz e a graça do Pai, nosso Pai do céu, e de seu Filho Jesus Cristo, Redentor do mundo, esteja conosco. Muito boa noite a todos vocês que participam dos nossos estudos aqui nos círculos bíblicos da nossa paróquia Nossa Senhora dos Prazeres. Boa noite a você que está nos assistindo agora por esta plataforma. Um grande abraço a todos vocês. Quero também estender meu abraço carinhoso ao pessoal aí da coordenação dos círculos bíblicos, a todos os componentes dos círculos bíblicos de nossa paróquia, a você que não é do círculo bíblico, mas com certeza vai ingressar nesse estudo. O meu abraço, o meu muito boa noite. Pessoal, hoje estamos começando um pouquinho antes, 18 horas, até o dia 4 vai ser assim, por causa da pré-festa da Nossa Senhora dos Prazeres. Então, coloquem isso, anotem de ontem até o dia 4 de agosto, nós iniciaremos às 18 horas e não às 17 horas, tá bom? Vamos iniciar então os nossos estudos com o sinal do cristão. Zulene, também receba o meu abraço. Maria Ana Tereza, boa noite. Ana Mesquita, boa noite. Lúcia, boa noite. Todos vocês, Help, boa noite. A todos vocês, o meu abraço, o meu carinho, o meu boa noite. Façamos juntos, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E invoquemos o Divino Espírito Santo para que nos ilumine, para que derrame sobre nós bênçãos de luz, fortaleza, sapiência. Vinde, Divino Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, por intermédio do coração imaculado da Virgem Santíssima. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Divino Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. E meus irmãos, façamos a leitura inicial. Acompanhemos aí na página 5 do livrinho. Ó nosso Mestre Jesus Cristo, que sois o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja. Enviai o vosso Espírito Santo para que nos ensine e sugira o que vós pregastes. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Luísa Helena, boa noite. Gente, nós estamos na 17ª semana do tempo comum. Hoje, a igreja celebra o dia de Santa Marta. Santa Marta, discípula de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho de hoje nos fala da morte de Lázaro, o irmão de Marta.
Pessoal, diante do fato da morte do seu irmão, o Evangelho nos conta que Marta foi ao encontro de Jesus com a certeza da fé em seu coração. Ela até que acreditava na ressurreição, mas ela acreditava como algo distante. No fim dos dias, como ela mesma diz. Mas tenhamos certeza de que a obra de Jesus consiste em proporcionar vida plena. Ele mesmo fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Coloca um tesouro em seu depósito da fé ao pronunciar, ao responder a Jesus: eu creio, Senhor, que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Pois é, gente, há momentos na nossa vida em que entendemos ter tudo acabado e que estamos na mais completa escuridão. Mas percebamos, no entanto, que é justamente nessas horas que temos de exercitar a nossa fé com a esperança da vitória, a vitória em Cristo. Sabe aquela coisa de esperar pela esperança, mesmo quando não temos nada a esperar? É essa a grande mensagem do Evangelho de hoje. A fé em Jesus Cristo gera em nós esperança, mesmo na presença da morte. Assim como aconteceu com Marta, ela tinha esperança e ela acreditava no Senhor. E que possamos nós também dar a mesma resposta que Marta deu a Jesus: eu creio, Senhor, que tu és o Filho de Deus e eu creio na ressurreição. A nossa resposta de fé diante de Jesus nos propõe esta resposta que devemos dar a Jesus. E o que Jesus nos propõe é um grande segredo para que permaneçamos firmes nestas horas difíceis, nessas horas de grande provação, gente. Quem crê em Jesus sabe que Ele pode ressuscitar em nós tudo o que nos parece ter morrido. Quando caminhamos na vida, nós tendo aquela convicção de que o Deus Todo-Poderoso, com seu grande amor, Ele pode nos conceder vida nova e nos tirar das situações de morte, naquelas situações mais difíceis. E essas situações de morte, diante dela, a gente teme. Mas se nós temos fé, nós seremos vitoriosos. Pois lembremos-nos sempre que Jesus também falou: aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Interesse por nós, a vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Todo glória obrigado e sua bênção, revelando seus planos de amor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Acompanhamos então, pessoal, a leitura. Hoje nós vamos dar continuidade à segunda carta de São Paulo a Timóteo, no segundo capítulo.
Vocês certamente já devem ter lido, feito a leitura, mas vamos fazer novamente esta leitura hoje, agora. Participar na luta com Cristo. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. O que você ouviu de mim na presença de tantas testemunhas, transmita-o a pessoas de confiança, que por sua vez sejam capazes de ensiná-lo a outros. Participe dos sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado que vai para a guerra se deixa envolver por assuntos da vida civil, se quer agradar a quem o alistou no regimento. Assim também um atleta que não ganha a coroa se não tiver lutado segundo as regras. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Reflita sobre o que lhe estou dizendo, pois o Senhor lhe dará inteligência em todas as coisas. A palavra de Deus não está algemada. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, da descendência de Davi, segundo o meu evangelho. É pelo evangelho que eu sofro, a ponto de estar preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso é que eu sofro todas as coisas em favor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Esta palavra é digna de fé. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Se o renegamos, também ele nos renegará. Se lhe somos infiéis, ele se mantém fiel, pois não pode renegar a si mesmo. Recorde essas coisas, testemunhando diante de Deus que é preciso evitar discussões sobre palavras. Discussões que não servem para nada, a não ser para a perdição dos que as ouvem. Procure apresentar-se a Deus como um homem digno de aprovação, como trabalhador que não tem do que se envergonhar ao conduzir pelo caminho reto a palavra da verdade. Evite palavreado vazio e ímpio, pois aqueles que o praticam avançarão na impiedade. A palavra deles é como gangrena que se espalha. Entre eles estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim estão pervertendo a fé em várias pessoas. Apesar disso, o sólido fundamento colocado por Deus resiste firme e traz a seguinte inscrição: o Senhor conhece os que são seus. Guardem bem esta frase: o Senhor conhece os que são seus. E ainda, afaste-se da injustiça todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Numa casa grande não há somente vasos de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para uso nobre, outros para uso comum. Portanto, quem se purificar dessas coisas será vaso para uso nobre, santificado, útil para seu dono, preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da juventude, siga a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que invocam de coração puro o nome do Senhor. Evite questões tolas e não educativas, sabendo que elas produzem brigas. E um servo do Senhor não deve ser briguento, mas gentil para com todos, hábil no ensino, paciente na tribulação. Deve ser capaz de educar com bondade os opositores, na esperança de que Deus dará a estes não somente a conversão para conhecer a verdade, mas também um retorno ao bom senso, libertando-os da armadilha do diabo que os conservava presos para lhes fazerem a vontade. Esta leitura do 2º capítulo, que nós vamos fazer alguns comentários. Mas antes quero dar as boas-vindas a quem agora está entrando. O meu boa noite, a Lígia, Tereza, a Malizinha, que também entrou, minha irmãzinha, um cheiro. E a todos vocês que eu não guardei o nome, boa noite, gente, um bom estudo. Vamos recordar um pouco o que a gente estudou no primeiro capítulo. Vocês se recordam? Quando Paulo escreveu esta sua segunda carta,
ele escreveu para convidar Timóteo a visitá-lo na prisão. A gente sabe que Paulo, nessa ocasião, estava preso. E Paulo também, ao convidar Timóteo para visitá-lo, ele queria também animá-lo em seu ministério contra os falsos doutores em Éfeso. Sabemos desde a primeira carta que Éfeso estava passando por uma situação, a igreja de Éfeso estava passando por sérias dificuldades em relação aos falsos doutores, né? Eles estavam pregando a lei ao seu modo, da maneira que lhes convinham, e não a sã doutrina deixada por Cristo. Falamos no primeiro capítulo, semana passada, do abandono que o apóstolo sentia e também do seu fortalecimento na fé. Bom, neste capítulo, gente, Paulo continua a incentivar Timóteo a perseverar e propagar fielmente o Evangelho. Ele adverte Timóteo das questões tolas. Vamos fazer aqui um ligeiro apanhado deste capítulo, depois a gente vai dando uma sequência mais pausada nos versículos, tá? Bom, no geral, a gente percebe que Paulo, encoraja, continua dando coragem a Timóteo, né, das questões tolas. Ele adverte a Timóteo sobre essas questões, das discussões que não levam a nada, e incentiva a Timóteo a perseverar e a propagar fielmente o Evangelho. Bom, gente, ele também ele diz para Timóteo ficar longe de todas essas questões, para que ele seja manso, piedoso, apto para instruir, não é? Que ele esteja sempre apto a ensinar, passar a palavra, a sã doutrina aos outros, formando assim novos líderes. Paulo chama o amigo Timóteo a fortificar-se na graça que há em Cristo Jesus. Percebam, gente, que Paulo dá ênfase à força de Cristo, não na força de Timóteo, não é? E isso é bem fácil da gente compreender, porque, ora, se a gente passa a confiar em si mesmo, todos nós estaremos fadados ao fracasso. Mas quando a gente confia e entrega tudo nas mãos do Senhor, aí sim nós vamos ter a certeza da nossa vitória, pois toda força que a gente precisa vem da graça. Mas é bom a gente até se indagar. De onde vem esta graça? Claro, a graça vem somente em Cristo Jesus, onde o Filho é um com o Pai. Recordam-se do primeiro capítulo, quando Paulo bem frisa, quando ele diz: Cristo, o Filho de Deus, é um com o Pai. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, um só Deus. Ok, pessoal, dando continuidade. Agora vejam que Paulo insiste para que Timóteo se esforce em encontrar homens capazes de ensinar os outros com o mesmo ensinamento que ele tinha recebido, não é? Ele fala aqui, presta atenção. O que você ouviu de mim na presença de tantas testemunhas, transmita-o a pessoas de confiança. Estou falando do versículo 2. Que por sua vez sejam capazes de ensiná-lo a outros. Então, ele queria que esse ministério fosse ensinado a outras pessoas, que estas outras pessoas, ao se prepararem, também preparassem outras pessoas. E assim, sucessivamente, este ministério vai se alargando, a palavra de Cristo vai passando para as pessoas. E é o que nós precisamos. O telefone aí que está tocando. Alô? Alô?
Dando continuidade, gente, desculpem aí a interrupção. Bom, também nós, claro, nós temos esta missão, não é? Todo cristão tem esta missão, a responsabilidade de ensinar a sã doutrina aos outros. Essa determinação de Paulo vai servir de base para um serviço de catequese, com o ensino de mestres e catequistas cristãos. Tá bom? Aqui o Renan, boa noite, Maria dos Prazeres. Ah, Maria dos Prazeres, olha aí, Maria dos Prazeres participando, que bom. Bom, dando continuidade, pessoal, analisando aqui, tecendo alguns comentários aqui destes versículos que acabamos de ler. Agora vamos observar como Paulo usou 3 figuras, né, para comparar e explicar a Timóteo o que ele deveria passar em sua participação no sofrimento e na ressurreição de Cristo. Olhem aí, a partir do versículo 4. Primeiro, ele fala dos soldados que não fogem da guerra. A caminhada cristã é muitas vezes representada como uma guerra espiritual, não é verdade? Depois ele fala dos atletas que devem competir segundo as regras do jogo. Nenhum competidor pode chegar à vitória se não participar dos jogos que foi legitimamente preparado. Ora, o cristão fiel receberá também de Deus a coroa da vitória, assim como os atletas. Então sejamos perspicazes, persigamos a vitória. E esta vitória, com certeza, Deus nos dará. E em seguida, gente, ele fala dos lavradores. Os agricultores, não é? Ora, esses trabalham para colher os frutos. O trabalho é duro, mas é um trabalho necessário. Para que o agricultor possa desfrutar de uma boa colheita, ele deve plantar, não é? Trabalhar a terra. E é isso que o cristão também é convidado a fazer. Trabalhar a sua vida, não é? Trabalhar com a palavra, aquilo que nos salva, pois Deus nos convida a todo instante e Ele está pronto para nos acolher. Então saibamos também preparar o terreno para as nossas almas e sermos como os agricultores. Bom, gente, enfim, Paulo, ele está querendo dizer que a atividade espiritual deve ser pautada pelas diretrizes de fé e pela sã doutrina, não é? Por isso que ele deu esses 3 exemplos, essas 3 figuras aí, como se fosse assim uma comparação, uma parábola, não é? Mas ele quer dizer exatamente isto. Todas essas diretrizes devem ser pautadas pela fé e pela sã doutrina. Agora a partir aqui do versículo 8. Bom, pessoal, lembrem-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é uma base central para a teologia de Paulo. Quando ele fala da lembrança de Cristo ressuscitado, ele menciona Davi, não é? Então, ele da descendência de Davi. Quando ele fala isso, Paulo quer enfatizar a humanidade de Jesus. Jesus, o nosso Salvador. Jesus ressuscitado dos mortos e que está sentado à direita do Pai. Paulo estava preso por causa do Evangelho. Ele sofria isso, mas ele sabia que a palavra de Deus não estava presa. Como ele bem fala, a palavra de Deus não está algemada, aqui no versículo 9. As circunstâncias humanas não podem prender a palavra de Deus, pessoal. Não devemos ocultar o Evangelho, não devemos ocultar a palavra que está em nós, mas sim, devemos deixá-la transparecer e agir livremente, independentemente das nossas próprias limitações. Veja,
Vejam bem, percebam que Paulo, mesmo preso, ele dizia, a palavra não está presa, e ele pregava, ele mandava cartas para Timóteo, ele instruía. Vejam que Paulo é capaz de suportar as mais difíceis circunstâncias pelas quais possa passar, incluindo a sua prisão. Isto é viver a fé plenamente. Que nós possamos também viver esta fé plenamente. Paulo sabe que a obra de Deus está avançando cada vez mais entre os eleitos de Deus. Sejamos nós estes eleitos, não é? E que possamos também, através da nossa palavra, eleger mais pessoas, através da conversão, através da palavra. Não é como Paulo bem pede, que possamos ser missionários. E aqui a partir do versículo 11, gente, Paulo escreve aqui um hino, não é? Este hino nos fala da salvação para aqueles que estão unidos com Cristo pela fé, não é? E que Deus permanecerá fiel para sempre, como ele fala, porque Deus é verdadeiro em seu caráter. Observem, se lhe somos infiéis, ele se mantém fiel, pois não pode renegar a si mesmo. Vejam aí, se nós somos pecadores infiéis, Deus permanece imutável, sempre fiel, pois ele não pode renegar a si mesmo, pois ele é verdadeiro em seu caráter. Agora, conduzir a palavra da verdade. Bom, gente, Paulo volta-se para as questões da fidelidade. Ele dá instruções a Timóteo, tanto a respeito da igreja, como a ele mesmo. E conclui com uma exortação a Timóteo para procurar aqueles que haviam sido enganados, que haviam se distanciado da verdade, não é? Timóteo deveria, então, se afastar das discussões tolas e procurar se apresentar a Deus como um homem digno, um homem de aprovação. Né? Vejam bem, no versículo 15, procure apresentar-se a Deus como um homem digno de aprovação, como um trabalhador que não tem do que se envergonhar ao conduzir-se pelo caminho reto na palavra da verdade. Olha aí, que maravilha! Que nós também possamos seguir este caminho reto, não se vergonhar e nos apresentarmos diante de Deus dignos de aprovação. E ele cita aqui, gente, avançando mais um pouquinho, no versículo 17, ele cita dois nomes aqui, o Himeneu e o Fileto. Estas duas criaturas, eles se dispersaram, se desviaram da fé. Olha o que ele fala. Esse Himeneu e Fileto, eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim estão pervertendo a fé em várias pessoas. O que Paulo diz? Então Paulo fala a Timóteo que ele, Timóteo, deveria advertir a igreja contra estes falsos mestres. A palavra de Deus é assim como um farol que irradia a luz da verdade em meio à escuridão de todo tipo de engano e mentira, não é? E era isto que Himeneu e Fileto e tantos outros lá em Éfeso estavam fazendo. E isto preocupava muito a Paulo. Por isso, aquele que prega a palavra deve fazer o possível para saber utilizar a verdade de Deus com toda a exatidão. Dando continuidade. Lígia, o que foi aí? O que aconteceu? A Lígia pedindo desculpas aqui, não sei de quê. Help, a palavra é fonte de sabedoria. Perfeitamente. A palavra é fonte de sabedoria. E o princípio, Help, de toda sabedoria é o temor a Deus, não é verdade? Bom,
eu pedi para vocês, enquanto estava lendo, eu pedi para vocês guardarem esta frase que Paulo escreve. O Senhor conhece os que são seus. Olha aí que bonito. Deus conhece as suas ovelhas. Ele nos chama pelo nome, não é? Se somos seus, Ele nos conhece e Ele nos chama pelo nome. Eis aqui um conhecimento pessoal, obtido mediante uma relação próxima como a de Paulo, íntima com Deus. É esta relação que devemos ter também com o Senhor, esta relação próxima, que Ele nos conheça, nos chamando pelo nome. E é isto que Ele faz, porque Ele conhece os seus, não é verdade? Então, o relacionamento íntimo com o nosso Pai no céu deve também nos motivar para uma vida de pureza, certo? E a seguir, ele nos fala que numa casa grande não há somente vasos de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Olha, gente, a imagem da casa grande aqui falada por Paulo é usada para descrever a igreja visível. Nessa igreja tem vasos de ouro, vasos de prata, assim como também tem de madeira e de barro. Como Paulo diz, alguns para bom uso, outros nem tanto. Nestes versículos, Paulo descreve assim em termos práticos como Timóteo pode ser um vaso útil a serviço de Deus. Então, nós podemos optar e vamos optar por servir com pureza, santificados no poder do Espírito Santo para sermos realmente úteis ao nosso Senhor como vasos valiosos. A partir aqui do versículo 22. Em seguida aqui, gente, no versículo 22, Paulo passa a dar diversos conselhos a Timóteo para que ele fosse ainda mais exemplar e tivesse êxito em sua missão. Vejamos novamente aqui, fuja das paixões da juventude, siga a justiça, a fé, o amor, a paz, evite questões tolas e não educativas. Ele fala, não seja briguento, mas gentil, hábil no ensino, paciente nas tribulações, não é? Haja com bondade, seja educado, pois na esperança de que Deus dará não somente a conversão para os que conheceram a verdade, mas também o retorno ao bom senso. Deus que nos livrará das armadilhas do diabo. Bom, Paulo exorta Timóteo que persevere na correção daqueles que se desviaram da boa doutrina. Porque ele acha importante eles conhecerem a verdade. Não é? É muito importante nós conhecermos a verdade, a fim de que não mais eles não se oponham a esta verdade, devido àqueles falsos ensinos. De fato, gente, as falsas doutrinas produzem um efeito intoxicante. Paulo aqui chama até de como se fosse uma gangrena, não é? É como se fosse assim, um tumor maligno, esta falsa doutrina, porque ela se alastra, ela se propaga, e isto é muito perigoso. Ser paciente é difícil, mas com Deus tudo é possível. É verdade, Zé, tudo é possível. Como diz o nosso irmão Zé Maria, tudo é possível. Então Timóteo deveria persistir em corrigir todas estas, vamos dizer assim, estes vícios, para que pudessem se livrar das armadilhas do diabo, que o próprio diabo, levava a fazerem a sua vontade. Porque quando Deus atenta, ele atenta para que o cristão faça a sua vontade e não a vontade de Deus. Quando nós bem sabemos que devemos sim fazer a vontade de Deus, pedir sempre esta graça, fazer e praticar a vontade de Deus. O diabo deixa presos os cristãos e todos os outros aqueles outros que adotam e ensinam as falsas doutrinas. Afinal, essa, gente, é uma tática
preferida do Satanás. Qual é a tática? Causar divisão e confusão na igreja, assim como também nas nossas vidas, em todos os cristãos, não é? Eu aqui, terminamos aqui o nosso estudo aqui, os comentários, aliás, deste capítulo 2. Vamos vivenciar um pouco o texto, ver aqui algumas perguntas que tem. Eu quero que vocês me ajudem aqui a respondê-las, porque é bom, né, a gente interagir. Vivenciar o texto. Item 6. Paulo diz que o servo do Senhor precisa ser bem disciplinado para alcançar os alvos de Deus. De que maneira o servo de Deus é como um soldado, atleta e lavrador? De que maneira, gente? Como podemos entrar nesta comparação de Paulo como servo de Deus? Me ajudem. De que maneira o servo de Deus é como um soldado, atleta e lavrador? Eu até já falei um pouco sobre isso. Bom, o apóstolo Paulo, ele faz o uso destas três personagens, não é como se fosse assim uma comparação. Ele fala do soldado, do atleta e do agricultor, não é? Estas três figuras nos ensinam sobre as atitudes que precisamos desenvolver, crescer dentro do nosso potencial de cristão, de filho de Deus. Observe então aqui a figura do soldado, que é a primeira, não é? O soldado ele tem que ter compromisso com o seu superior, não é verdade? O soldado ele recebe uma missão e ele tem que cumprir esta missão. O soldado ele atua em equipe, com lealdade e obediência. E o atleta? O atleta, ele tem a responsabilidade de tentar se superar sempre. Ele tem assim como que um compromisso para alcançar a vitória. Ou seja, ele tem sempre metas para superar. Ele alcançando essas metas, ele certamente vai alcançar a vitória. O agricultor, ele tem o compromisso de plantar e colher. A gente sabe que o trabalho do agricultor é um trabalho que nunca para, é um trabalho árduo, não é? E assim como todo cristão, nós, como servos de Deus, nós somos chamados ao combate da boa palavra. Temos que ser leais e obedientes ao Pai, que nos convoca. Deus é aquele que nos convoca como fiéis soldados. Então, sejamos como soldados, fiéis a Deus, não é? E todos os dias nós temos que nos superarmos em nossas metas, não é? Naquelas metas do bom cristão, de ser um bom cristão. É assim que fazem os atletas. Os atletas não é quem tentam superar essas metas para alcançar a vitória, pois que nós sejamos também como atletas, superando as nossas metas para alcançarmos a santidade, tentar alcançar esta santidade. É difícil? Mas se nós lutarmos com fé, como Paulo bem pede, na sã doutrina, quem sabe a gente não consegue, não é? Temos que então também plantar a boa semente e trabalhar duro na colheita, assim como os agricultores. Tudo pela causa do reino de Deus. Então, gente, eu acho que é por aí. Lealdade, obediência e trabalho. A receitinha que a gente tem para melhor servir a Deus. Mas não se esqueçam de acrescentar mais um ingrediente, não é? Que é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Com esta receita, nós certamente
estamos servindo a Deus e com certeza fazendo a sua vontade. Mas nunca esquecer de pedir sempre esta graça, pois somos pecadores, caímos em tentação. A vida do agricultor, ele acredita muito, ciente que no próximo inverno vai ser melhor. É verdade. Nós sejamos então, assim como agricultores, acreditar, crer fielmente que Deus é Pai e que Deus acolhe. No item B, para ensinar a palavra de Deus, é mais importante ser teólogo ou um cristão fiel ao segmento? Eu, quando li esta pergunta, eu dei até umas risadinhas assim comigo mesmo, porque nós sabemos que o teólogo, ele é formado para estudar bem a Bíblia, teologia, na filosofia, ele estuda bem a palavra. Mas o que adianta, gente, eu faço aqui esta minha ressalva, o que adianta ser um teólogo se ele não for um cristão fiel aos segmentos, não é verdade? Porque para ser um teólogo e não ser fiel, é melhor nem ser letrado, não é? Mas que saiba amar a Deus sobre todas as coisas. Então, fica aí para que vocês também reflitam sobre esta pergunta, não é? Se ele for teólogo e for também um cristão fiel ao segmento, beleza, está muito bom, não é? Agora, se ele for teólogo e não for um fiel seguidor de Cristo, não adianta nada ser tão letrado, não é verdade? E vamos aqui então ao item C. Qual a nossa responsabilidade perante a palavra da verdade? Bom, gente, a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? Primeiramente, devemos presumir que a palavra da verdade seja o próprio Evangelho de Cristo, não é? Cristo mesmo falou que ele era a verdade e também o caminho e a vida. Não foi isso que Cristo falou? Então, o comprometimento com a palavra da verdade, temos que entender que implica coragem, implica espontaneidade, ou seja, ninguém pode assumir esta responsabilidade de maneira assim imperativa, ordenada. Não, tem que ser espontâneo, tem que querer, não é? Ele tem que gostar de servir, né? Jesus Cristo deu a sua igreja, a igreja que ele deixou para nós, uma missão específica, não é? Em cumprimento ao seu plano. E quem é a igreja de Cristo? Nós sabemos que a igreja de Cristo somos nós. Então esta missão é nossa. Somos todos nós. Então essa missão é nossa, ou seja, o nosso compromisso diante da palavra da verdade é pregar o Evangelho, o reino de Deus, e fazer discípulo em todo o mundo, ensinando exatamente o que Jesus ensinou, e não desviando para outras doutrinas, não tentando fazer como fizeram em Éfeso, com falsas doutrinas, não é verdade? E é mais ou menos isso aí. Eu sei que vocês também têm as suas verdades, as suas opiniões a respeito dessas perguntas. Vocês têm também as suas respostas. Reflitam também intimamente, em casa, para que a gente possa tirar o melhor proveito, tanto das nossas leituras, tanto dos nossos questionamentos, não é? Porque é isso que Paulo nos pede. Sejamos discípulos fiéis de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, ao encerrarmos aqui o nosso estudo de hoje, vamos rezar pela
a santificação, a Santa Igreja de Cristo na Terra. Rezemos pelas intenções do Santo Padre o Papa, rezemos pelas autoridades constituídas pela vontade de Deus, rezemos por todas as famílias ao redor do mundo, rezemos pela paz entre os homens, rezemos pelas almas do purgatório, né? E por todas as intenções de nossos corações, de nossas mentes, que são endereçadas a Deus, e Deus certamente nos ouve. Juntemos então as nossas vozes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra à Virgem Santíssima, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Façamos então agora, gente, a oração final. Ó Jesus, Divino Mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio, ó Senhor, em verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor, e caminho com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor, em vida, vos adoro, vos louvo, vos suplico e vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria lembrarei as vossas palavras, as conservarei na minha mente e as meditarei no meu coração. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. A todos vocês que nos acompanharam por esta plataforma do Instagram, o meu carinho, o meu muito boa noite, o meu abraço. O vídeo fica também na plataforma do YouTube para que vocês possam assisti-lo e também divulgá-lo, compartilhar com outras pessoas o estudo bíblico que nesta semana, até o dia 4 de agosto, inicia-se às 18 horas. Amanhã nós vamos ter aqui o casal Ana e seu estimado esposo, Lineu, e na sexta-feira nós vamos ter a Egídia. Gente, muito boa noite, muito obrigado, valeu.